Agora nós vamos começar a trabalhar essa área onde os cabelos são mais curtos, né, do que a parte de cima do topete, né, que tem alguns fiozinhos espalhados, puxando levemente, suavemente. E vamos começar a trabalhar agora essas camadas, nessas mechas, nessa área aqui, onde fica, né, o chamado pé do cabelo, né, o pé, o rodapé do cabelo, né. Então aqui já vai ter camadas de mechas de cabelos mais curtos. Aqui usando a mesma graduação 4B, com o mesmo processo de ponta sempre bem apontada, né? Apontando constantemente, a ponta sempre tem que estar fininha. No caso, se for usar o lápis, se preferir usar a lapiseira, então não há essa preocupação, né, de estar apontando, porque a lapiseira, a mina da lapiseira, ela tem sempre a mesma espessura. É uma espessura que não engrossa, porque ela é uma espessura uniforme, é uma espessura única. Ela não engrossa, diferente do lápis, porque o lápis, a mina é grossa, a gente aponta, ela afina, mas à medida que vai desgastando, ela vai ficando grossa. Então, puxando aqui, o mesmo processo, só que aqui já a puxada já é um pouquinho mais curta, não é aquela puxada mais longa, pô. Aqui, como se trata de uma parte que os cabelos são mais curtos, né? Essa área aqui, né, no rodapé do cabelo, né? Já os cabelos já é mais curtos, são cortados mais curtos, né? Então aqui já tem que dar essa puxadinha mais curta, né? Não dá aquela puxada longa. Dá sempre puxando, soltando, sempre com mão leve, né, com suavidade na mão, e sempre deixando os fios com início de pontas finas e final de pontas com pontas finas, né? Então daí esse efeito de fios realistas. Aqui tem alguns fiozinhos, né, desse pé da raiz aqui nessa região. Vá puxando com leveza, puxando, soltando. Essa primeira camada, nesse primeiro processo, usar a graduação 4B, né, que é para deixar esses detalhes de cabelo com essas tonalidades exatas, né? Aí depois vem com o 6B, reforçando essas tonalidades mais escuras, né, que é onde tem menos intensidade de luz, e é onde vai aí o processo de fazer, né, esse efeito de volume, que é para dar a sensação de cabelo real, de uma foto real, né, de cabelos reais. Então tem que ter esse efeito. O trabalho desse exercício é atingir esse ponto, né, de realismo. Então esses fiozinhos aqui fininhos, o lápis tem que estar bem apontado, então ir puxando com a mão bem suave, que é para conseguir puxar os fios bem finos. Aqui são fios mais curtos, então sempre puxando, né, dando essa puxada mais curta. Esse rodapé desse cabelo já é um pouco mais comprido, né? Os fios já são um pouco mais compridos, são mais compridos do que o do outro exercício, né? O outro exercício é aqui um tipo de degradê no cabelo, né? Onde começa com os fios bem curtinhos, só o tronquinho da raiz, fazendo degradê, levando até aos fios mais longos. Esse já não é esse trabalho de degradê de cabelo. Então aqui já os fios já não são tão curtos, eles já são um pouquinho mais longos. Esses fiozinho curtinho vai puxando, dando uma puxada bem curta, né? Não uma puxada extensa, que é para conseguir puxar, fazer esse trabalho de fios mais curtos.
Sempre puxando e soltando com suavidade, com mão leve, que é para conseguir puxar fios finos. Vai puxando todas essas camadinhas, né, formando aí esse efeito desses fios, né, puxando sempre e soltando. E aí novamente fazer o mesmo processo de esfumação. É só fazer isso, né, trabalho de esfumação, esfumar toda essa área que foi trabalhado esse cabelo com o pincel, cerdas macias, cerdas um pouco longas. E agora dá alguns destaques, né, alguns fios, né, com esse efeito de luz, de brilho, né, esses fios mais brancos, né. Caneta borracha sempre cortadinha, com esse corte, né, chanfrado, deixando uma quinazinha, né, como lâmina no refil da caneta borracha, que é para conseguir puxar esses fios mais fininhos. Aí agora deu uma leve esfumada com o pincel, passe suavemente, passa o pincel com bastante suavidade. Aí agora novamente com o 6B nós vamos trabalhar aí essas camadas mais escuras, ó, lápis bem apontado, ponta fininha. E aí é só começar o processo de preenchimento onde tem essas camadas mais escuras, que é para dar o efeito de volume, né, onde tem mais sombras, né, uma profundidade no cabelo aí, porque é uma camada sobreposta a outra. Então, à medida que vai aplicando o tom mais escuro, já vai dando volume ao desenho, né, dando volume, esse efeito de profundidade, né, e também esse efeito de volume. É o chamado efeito, né, como se fosse efeito 3D, né, esse volume que dá volume à profundidade. Vai puxando sempre, fechando essas partes mais escuras. Se usar o lápis, né, sempre bem apontado. Aqui tem que usar o lápis mesmo, não tem. Não encontrei, pelo menos eu não encontrei ainda, não vi mina de lapiseira com graduação 6B, né? Pode ser que tenha, mas eu ainda não vi ainda, não conheço. Então aqui usando o lápis tem que estar usando sempre bem apontado. Não pode deixar a ponta grossa. Então tem que estar apontando constantemente, para sempre estar trabalhando os fios finos. Vai puxando, preenchendo essas camadas onde é mais escuras, para definir aí esse efeito de volume. É um trabalho que na realidade é bem repetitivo, né? Porque se trata de cabelo, né? É só cabelo. Todo o trabalho é de fios, é de cabelo. Então é um processo sempre bem repetitivo, assim como também o processo de trabalho de preenchimento, de sombra, textura. É sempre um processo repetitivo. Embora que muda essa questão da posição, do movimento das camadas, né, dos fios. Então, muda essa questão, mas o procedimento é o mesmo. Aí, novamente, fazer essa leve esfumação com o pincel. Agora vamos trabalhar esses fios da Babas. Como são fios curtos, vamos usar aqui a lapiseira 05. São fios curtinhos. Então, eu acho mais apropriado usar a lapiseira, porque vai estar sempre trabalhando sem precisar estar apontando constantemente, não. Então aqui vamos trabalhar com a lapiseira.
Aqui esse efeito de barba, lembrando, tem que estar puxando os fios, né? Não tudo direcionados assim numa mesma direção com aquela coisa escorrida. Ó, observe que é puxando de forma bem espalhadas, né, os fios, espalhados, torcidos, curvando para um lado para outro, né? Não fazer aquela coisa lisa, escorrida, né? A barba, ela, mesmo que tenha os fios, né, os cabelos lisos, mas ela tem essa certa, né, esse efeito de emaranhado. Os fios nunca são totalmente retos, lisinhos, né? Como um cabelo longo, liso, né? Então ela tem um pouco de fios espalhados assim, em várias direções, ó. Então vá puxando os fios, ó, em várias direções. Aonde esses fios são mais fininhos, ó, bastante leveza na mão e vá puxando, suavidade, com bastante suavidade na mão na hora de passar, né, o lápis no papel. Sempre puxando, vá puxando esses fios de formas bem bagunçada mesmo, né? Mas só observar a referência, né? Então, observando como está a referência, vai procurando copiar, né, o mais próximo possível. Mas ó, o processo de fio de barbas é sempre esses fios assim emaranhados. Não pode puxar os fios sempre na mesma direção, fica aquela coisa escorrida, né, que vai perder, né, a originalidade. Não vai ficar parecendo, né, uma barba, mas sim vai ficar uma coisa muito artificial. Então tem que fazer sempre esse emaranhadozinho à medida que vai puxando nesses fios. Aqui, como é uma barba curta, né, uma barba cortada curtinha, então os fios são curtos. Então é dando essa leve puxada, que é para deixar sempre os fios curtos. Aqui são alguns fios, essa parte superior aqui, onde são um pouco mais espessos, né? Então essa região aqui um pouco mais embaixo é onde tem mais quantidade de fios, né? Então é uma aglomeração de fios maiores, então você vai passando mais vezes, né? Vai traçando, puxando mais fios até fazer essa camada mais com tonalidade mais escura, dando um preenchimento mais profundo. Então é sempre puxando, observando a direção dos fios, sempre puxando eles todos emaranhados, né? Que é para dar esse efeito de barba com mais realidade. Então vai puxando, soltando. Mesmo processo com relação ao cabelo, né? Também para se trabalhar esse trabalho de barba também é a mesma técnica que se usa para também fazer, trabalhar cabelos. Sempre puxando com ponta fina, né? Iniciando com ponta fina e sempre soltando, puxando e soltando o lápis com suavidade, deixando a ponta final também fina. Não ficar aquele traço seco, né? Muito aquele traço rígido. Então, se puxar com a mão pesada, puxar, né, sem ir soltando o lápis com leveza, vai ficar aquele fio rígido, né? Aquele traço rígido, muito artificial. Não vai dar esse efeito de realismo. Então aí vai puxando, soltando. Com mão suave, vai puxando com suavidade, observando aí a posição, a direção, né, dos fios e vai puxando suavemente. Vai puxando e soltando. Puxando e soltando, deixando os fios fininhos. Então essa área aqui tem uns fios um pouco mais espessos, né? Tem uma camada mais abertas, né, de fios, não é muito fechado, então vai puxando levemente, suavemente, deixando esses fios fininhos. E à medida que vai descendo, aonde a área, né,
tem um pouco mais de fios, a camada de fios é mais volumosa, aí já dá mais uma preenchida, já puxa mais fios, vai puxando mais fios de forma bem bagunçada mesmo, tá vendo? Os fios eles descem em várias direções, né? Vai puxando, soltando. Tem que observar a direção dos fios, né? Como que está a direção, né, dos fios de cabelo, que é para ir copiando. Essa área aqui já é um pouco mais espessa, ou seja, tem menos fios. Essa parte, essa região aqui é apenas alguns fios espalhados, alguns fios mais finos, e aí é só ir puxando com suavidade, né? Puxando esses fios levemente, suavemente, que é para ficar fininhos. Que é só ir preenchendo mais essas camadas, essa região aqui embaixo, onde fica o lábio, né? Tem uma quantidade de pelos, né, maior, aí é só dar uma preenchida, né? Puxar essas camadas com mais intensidade, né? Mais fios, né? Preencher mais a camada. Aí vai puxando, soltando esses fios, né? Deixa a mão bem suave. Aqui são fios fininhos, então muita suavidade, muita leveza na mão na hora de puxar esses fios, né? Então, vai puxando, soltando levemente, que você vai aí conseguir fazer esse trabalho com fios bem realistas. É só ir seguindo esse procedimento. Vai puxando os fios, puxando, soltando, sempre deixando pontas finas. Tanto na parte inicial, como também na parte final dos fios, sempre deixando finos. Essa área aqui é um pouquinho mais, menos volumosa, né? Na realidade, tem uma quantidade de pelos menor. Então, são alguns fios, né? Então vai puxando aí, deixando os espaços mais abertos, né? Aqui tem essa região, essa áreazinha aqui mais para cima do queixo, que tem menos fios, tem menos pelos, né? Aqui já descendo a ponta do queixo, a quantidade de pelos já é maior e já tem que preencher mais essas camadas, e preenchendo, vai puxando. Mas sempre puxando os fios da barba bem espalhados, né? Não puxar sempre em uma mesma direção, mas sempre em direções diversas, né? Agora aqui, ó, puxando bem suave também esses pelos. Aqui que é a parte, né, superior da barba, né, o bigode. Então vai puxando, puxando, soltando suavemente, deixando fios fininhos, né? Ó, puxando, vai soltando, vai puxando e soltando. Tem que ter bastante suavidade na mão para fazer esse trabalho. Essa área aqui também são pelos, né, finos. Então, suavidade na mão. Puxe os fios com a mão suave, né?
esse atrito, né, que tem entre o lápis e o papel, ele tem que ser um atrito bem suave. Por isso que vai a questão da leveza na mão, para conseguir puxar esses fios, né, de pelos bem finos. Então, mesmo usando lapiseira, com a mina a numeração 05, é importante também ficar girando a lapiseira, porque como usa ela um pouco inclinada, o desgaste do refil, né, ou seja, da mina da lapiseira, ela vai também fazendo aquela chamada lâmina chanfrada, né, aquele desgaste chanfrado. E aí, de certa forma, acaba engrossando um pouquinho o efeito do fio. E aí também é importante estar girando também a lapiseira, que é para conseguir sempre estar usando essa parte mais fina, né? Essa quinazinha que vai ficando como se fosse uma pequena lama. Só que encurtando um pouquinho mais esses fios, onde fica aqui essa região da boca. E aí é só dar uma ajustada aqui com a lapiseira, que é para não ficar muito certinho demais. E aí agora é só fazer o mesmo procedimento que fez com o cabelo, né? É só dar uma leve esfumada também, todo esse trabalho, né? Toda essa região foi feita a barba. Passe o pincel com as cerdas bem macias também, né? Utilize aí o de cerdas macias, um pouco longo, e dê uma leve esfumada. Aí com a caneta borracha novamente, o refil cortado sempre, formando aquela quinazinha chanfrada, para ir dando destaque aqui esses fios mais brancos, né? Que é esses fios onde dá esse destaque de reflexo de luz. Então, chamados fios brancos, né? A gente costuma falar que na realidade não é fio branco, né? Algumas barbas podem ser realmente já fios brancos, né? Às vezes algumas pessoas, até mesmo um pouco mais jovens, já tem alguns fios brancos na barba. Mas aqui na realidade se refere à questão do brilho, o reflexo da luz, né? Nesses fios rebeldes, né? Que barba não não tem os fios lisinhos, escorridos, né? Ela é assim um pouco bem fios meio rebeldes. Então vai dando algum destaque a algum desses fios mais claros, sempre apontando o refil da caneta borracha, sempre cortando, né? Para deixar sempre também com essa quina. Aí vai aí o esfumação com o pincel, passe bem suave. O pincel aqui, esse aqui tem as cerdas um pouco longas, e passar com bastante suavidade. E aí tá o trabalho, o processo de cabelo.